Audiolivro A Chave da Virada. Guia prático para melhorar sua saúde emocional, de Marcelo Niek e Bruno Raso. Capítulo 4. A Chave da Liberdade. Você já se sentiu escravizado por uma substância ou prática nociva? Se sim, deve ter percebido que o vício é um problema sério. Ele é uma fuga do que não queremos enfrentar, ou uma forma de regular desejos reprimidos. É uma atitude que se tornou disfuncional, muito difícil de quebrar. É um tipo de autoflagelação em que usamos a culpa por algo conhecido para fugir do desconhecido. Em outras palavras, causamos um problema para nós mesmos a fim de termos uma razão para explicar nossos medos e frustrações. Quando algo não está bem resolvido na vida e o custo emocional para solucionar essa questão é muito alto, consciente ou inconscientemente, criamos mecanismos de fuga para não ter que enfrentar determinado problema. E um desses mecanismos é o vício. Ao entrar no mundo do vício, estamos, sem saber, trocando nosso bem-estar por migalhas de prazer, com o intuito de fugir do enfrentamento principal. Queremos evitá-lo, ou dizemos para nós mesmos que não há solução. Assim, as frustrações, a infelicidade e o fracasso podem ser explicados por algo palpável, o vício. Ele pode ser exemplificado pela metáfora de um túnel subterrâneo, usado para a fuga de um presídio. É oculto, cavado em lugares sujos e longe do olhar perscrutador das pessoas. Para passar por ele, é preciso se abaixar e se arrastar. Leva o indivíduo para longe do lugar que o aprisiona. É uma válvula de escape. Ao passar pelo túnel, a pessoa se suja e machuca. Entra em contato com animais repugnantes e pode contrair várias doenças. Mas, no caso do vício, como uma doença emocional, depois de rastejar pelo túnel, todos os dias ela volta para a prisão. Assim, nunca se liberta de fato. Uma forma de sair da prisão. Há vários tipos de situações que nos confrontam com desafios emocionais. Por exemplo, problemas no casamento, desajuste social, conflitos pessoais, frustração profissional, identidade sexual, insatisfação no sexo, dificuldades financeiras, sentimento de rejeição, descontentamento com a vida, crise existencial, tédio, perda da fé, questionamentos morais e religiosos, repressão familiar ou social e personalidade instável. São várias as situações que provocam um sentimento de desajuste e frustração, para as quais o indivíduo não enxerga uma solução ou nas quais não está disposto a enfrentar o custo da mudança. Essa condição provoca a sensação de aprisionamento mental, isto é, de uma vida que oprime. Então, nesse contexto, os vícios oferecem a ilusão de uma fuga libertadora. Um lugar sujo, escondido. Para fugir, em geral, procuramos mecanismos de geração de prazer de maneira escondida, ou pelo menos não habitual para nossa realidade, com algumas exceções. O vício tende a ser uma atividade solitária, embora isso não seja uma regra definitiva. Tudo começa com atividades que vão provocando uma descarga química prazerosa no cérebro, com um efeito incrível. Aquilo dá uma sensação nova, diferente. Poder, prazer e satisfação. O fato de ser algo proibido ou de difícil acesso acentua ainda mais o sentimento de conquista. Finalmente, experimentamos o poder de conseguir algo que substitua as frustrações. No entanto, na maioria das vezes, as atividades que promovem esse efeito estão relacionadas com um mundo proibido, moralmente divergente do nosso contexto, criminoso ou, no mínimo, questionável e ou reprovável. Ou seja, trata-se de um lugar sujo, secreto, e esse lugar passa a ser nosso refúgio solitário, longe das pessoas ou do contexto que nos aprisiona. longe do olhar
perscrutador das pessoas. Uma das formas de nos sentirmos aprisionados em nossas frustrações é o julgamento alheio. A vida esquadrinhada por outros é pesada, e a sensação de ser avaliado constantemente traz uma sobrecarga emocional difícil de lidar. Isso é especialmente verdade no contexto moral religioso. Há pessoas que vivem constantemente com essa carga, sempre sob o pesado olhar de seus semelhantes. Assim, obter uma forma de fuga, ainda que temporária, longe desses olhares, é libertador. É uma forma de vencer o invencível e ter a falsa sensação de que conseguimos a liberdade ao fazer o que bem entendemos, sem ter que dar satisfação a ninguém. Rebaixamento e degradação. Como os túneis subterrâneos de fuga, os vícios costumam exigir que rebaixemos nossos padrões morais. Quase sempre, as atividades viciantes exigem que as pessoas renunciem suas convicções morais e passem a frequentar ambientes, reais ou virtuais, que não são compatíveis com sua moralidade. Com o tempo, essa prática se torna mais frequente e a pessoa vai se soltando mais, perdendo o medo de ser descoberta, a vergonha e o pudor. Vai cavando mais e mais profundamente, pois um dos problemas do vício é que o indivíduo desenvolve tolerância. Ou seja, precisa de doses cada vez maiores ou mais pesadas do estímulo para poder sentir prazer. O desejo incontrolável e irreprimível toma o lugar do prazer e a pessoa vai se rebaixando ainda mais. Machuca e pode causar doenças. Os vícios provocam diferentes tipos de prejuízos: problemas físicos, mentais, financeiros, morais e sociais. A pessoa se destrói aos poucos, implodindo-se. Não há como sair ileso. Os comportamentos viciantes acabam com a autoestima e a sensação inicial de poder dá lugar ao sentimento de fracasso. Pode haver uma série de problemas de saúde associados à prática de um vício, dependendo do seu tipo. Doenças transmissíveis, falência de órgãos, distúrbios emocionais, episódios de agressão, entre outros. Além disso, os vícios não afetam apenas os viciados, mas também as pessoas ao seu redor. Diferentes tipos de vício: cigarro, sexo, doces, consumismo, jogos eletrônicos, drogas, redes sociais, medicamentos, pornografia, apostas, álcool, comida. Pensamentos escravizados. Vício é uma prática destrutiva que supera as convicções morais e escraviza o pensamento. Passos progressivos são dados em direção ao abismo e, mesmo sabendo disso, ainda segue-se adiante. As atitudes se tornam profundamente enraizadas e supervalorizadas, de modo que começam a pressionar outras partes da vida que eram anteriormente importantes. Deixa-se de lado coisas que antes eram prioritárias em favor da prática viciante. O pensamento fica dominado pelo desejo incontrolável de fazer ou usar aquilo. Não é mais pelo prazer, é pelo ato em si. Dessa forma, a sensação de poder inicial dá lugar à submissão total e todo viciado em algum momento se sente um fracassado. Está além de suas forças resistir e, mesmo contra a vontade, entrega-se dia após dia. Depois de cada episódio, vem a frustração de não ter resistido. O viciado pensa, reflete e chega à conclusão de que não vale a pena. Contudo, o desejo volta a tomar conta de sua mente. A vontade é maior do que a razão e o círculo vicioso se repete. O fundo do poço. Muitas vezes é preciso chegar ao limite para efetivamente tomar a decisão de mudar, porque o vício cria a ilusão de que estamos no controle. A questão é: o que é o fundo do poço para cada um de nós? Os vícios roubam tudo: a dignidade, os recursos, a fé, a família e os amigos. São como um monstro insaciável que não se mostra de uma vez.
vai se apresentando aos poucos, demonstrando seu apetite gradativamente, devorando uma parte da vida de cada vez, fazendo-nos acreditar que ainda temos o domínio da situação. Os resultados são casamentos destruídos, empregos perdidos, conflitos familiares e, em casos mais severos, agressões físicas, roubos e até assassinatos. Tudo em favor do desejo incontrolável de fazer algo sabidamente destrutivo. Ao tentar resistir, o corpo reage e promove uma série de sintomas, protestando em defesa do vício. Essa é a síndrome de abstinência. Manifestações da síndrome de abstinência: apatia, delírios, irritabilidade, agressividade, confusão mental, alterações do sono, alterações no apetite, problemas de memória, disfunção psicomotora, transtornos de ansiedade, isolamento social, sudorese, pensamentos exagerados, comportamentos compulsivos, hipersensibilidade ao estresse, tendências a ideações suicidas. A parte mais difícil. O maior desafio para vencer o vício é reconhecer o problema. Toda pessoa que tem uma dependência nega que é viciada para evitar o estigma. Aceitar isso é reconhecer sua vulnerabilidade e renunciar ao controle da situação. Ninguém assume essa realidade facilmente. O estigma de viciado pode reforçar a vergonha associada ao uso de substâncias e a histórias de trauma, o que torna as recaídas muito mais prováveis. Ademais, viciados em geral são vistos como fracassados, embora nosso julgamento dependa muito do contexto social. Viciados podem despertar compaixão ou repulsa, a depender do contexto social e do tipo de vício. Superando o vício. Para superar o vício, é preciso contar com ajuda, pois o tratamento é mais efetivo quando é fornecido em um contexto de compaixão e entendimento. O grande problema do tratamento do viciado é que, quando ele se abstém do vício, perde a conexão que alimentava seus circuitos emocionais, apesar dos prejuízos evidentes. Então, essa perda provoca um vazio que, se não for compensado adequadamente, torna-se insuportável. A premissa básica do tratamento é eliminar os gatilhos, afastar-se intencionalmente de ambientes, pessoas, odores e situações que remetam ao vício. Não há outra escolha, porém, a simples eliminação não funcionará para a maioria das pessoas e será importante associar terapias complementares. Estratégias de substituição são técnicas para aplacar a síndrome de abstinência no processo de eliminação do vício. O cérebro não assimila bem o abandono de uma prática, mas encontra mais facilidade na troca de uma por outra. Por isso, uma estratégia interessante é substituir aos poucos os gatilhos do vício por hábitos saudáveis ou menos nocivos. Apoio psicossocial é uma excelente medida complementar no tratamento, pois visa suprir o vazio emocional do abandono do vício. Grupos de apoio como os Alcoólicos Anônimos provêm um relevante suporte emocional. Familiares, amigos e grupos nas igrejas também ajudarão na recuperação do viciado. A terapia psicológica fornecerá um conjunto de ferramentas de apoio para lidar com os desafios emocionais dessa fase. Além disso, o psicólogo poderá avaliar a necessidade de terapia de apoio medicamentosa e encaminhará para o acompanhamento médico em paralelo, se necessário. A terapia medicamentosa poderá ser necessária para lidar com os sintomas da abstinência, especialmente química, e reduzir os quadros associados de ansiedade, insônia e depressão. Os passos a seguir ajudarão na luta contra o vício. 1. Reconheça. O primeiro passo é reconhecer que é um viciado. Esse termo pesa muito e é extremamente estigmatizante, mas é a realidade. Sem admitir isso, é impossível prosseguir. Reconhecer seu problema é a premissa básica para vencê-lo. É doloroso,
mas faz parte do processo. Ao reconhecer, abrem-se as portas para a adoção de várias soluções, entre as quais a principal é a busca por ajuda. Quando se reconhece o problema do vício e que não se pode resolvê-lo sozinho, a pessoa finalmente está pronta para buscar a ajuda necessária para vencê-lo. Reflita sobre as últimas situações que envolveram o vício em sua vida. Analise quantas vezes cedeu ao desejo incontrolável de agir, mesmo sabendo que era prejudicial para você. Repasse mentalmente quantos danos isso tem lhe trazido em vários aspectos de sua vida. Por fim, admita que é um viciado e que precisa de ajuda. 2. Marque sua decisão com um ato. Atos têm um forte valor simbólico e são um marco na luta contra o vício, como um ponto de partida. Use um evento significativo para marcar o abandono do vício. Se for emocionalmente confortável, isso pode ser feito com a presença de pessoas queridas dispostas a ajudar. Estabeleça um ato que represente esse momento. Pode ser um objeto para se jogar fora, algo que se queime ou quebre, uma assinatura a ser cancelada, enfim, algo que possa representar fisicamente uma quebra do vínculo com o vício. Garrafas, latas, taças e canecas. Algo que possa representar fisicamente uma quebra do vínculo com o vício. Garrafas, latas, taças e canecas, cigarros, cachimbos, seringas e afins, caixas de medicamentos, embalagens de drogas e frascos, baralhos, fichas de aposta e cartões de crédito, senhas de site e cancelamentos de assinatura. O ato simbólico tem o efeito psicológico de marcar o primeiro passo concreto da mudança. 3. Crie uma rede de apoio psicossocial. Uma rede de apoio é imprescindível. É de grande ajuda o apoio emocional de amigos ou voluntários para auxiliá-lo a ver a situação de fora. Essas pessoas serão as guardiãs de sua decisão. Elas ajudarão você nos momentos da tentação de recair e fornecerão suporte emocional nos momentos de fraqueza. Há vários grupos de apoio, vinculados ou não a alguma entidade religiosa. Muitas vezes, a família exercerá esse papel. O importante é ter a humildade de aceitar a ajuda e poder contar com ela. Procure sua família, amigos que não compartilham do vício, colegas de trabalho, grupos de apoio na internet ou ainda alguém dentro da comunidade religiosa que você frequenta, se for o caso. 4. Comprometa-se. O autocomprometimento será a condição imprescindível para você conseguir se libertar. As pessoas poderão ajudá-lo, mas é o seu comprometimento individual que fará a diferença nos resultados. É preciso querer mudar. Para isso, devemos atentar a 3 aspectos específicos. Físico. Não compre nem tenha acesso ao objeto do vício. Crie uma barreira entre você e ele. Cronológico. Restrinja o tempo ocioso. Situacional. Elimine as situações, entre parênteses, gatilhos, que despertam o vício. É preciso agir intencionalmente nesses aspectos. 1. Jogar fora tudo que estiver relacionado ao vício. 2. Cancelar toda forma de acesso. 3. Afastar-se de pessoas, lugares e situações que induzam ao vício. 4. Descobrir outras atividades que ocupem o tempo antes dedicado ao vício. É uma verdadeira guerra e cada batalha deve ser travada com todas as forças. 5. Desintoxique o organismo. Um estilo de vida saudável será muito útil no processo de desintoxicação do corpo e de equilíbrio da mente. Boa alimentação, rica em frutas e vegetais e sem alimentos industrializados ou com muita gordura. Atividade física regular, higiene do sono, consumo de boa quantidade de água pura, exposição controlada à luz solar, ar puro, equilíbrio emocional e confiança em Deus são os remédios naturais que modificam o estilo de vida,
trazendo força e vigor físico para enfrentar a luta de superação. 6. Não desista. Mesmo que você caia, levante-se quantas vezes precisar. Nunca desista. É muito provável que haja recaídas, especialmente no início, pois, em geral, elas fazem parte do processo. Entretanto, com o tempo, ficam menos frequentes e perdem a força. É necessário manter o foco no longo prazo, no objetivo maior, que é a superação. Por isso, é importante o apoio psicossocial, a fim de ajudá-lo a lidar com esses momentos, animando-o a prosseguir. 7. Seja honesto. Não minta, especialmente para as pessoas que estão ajudando você. Assuma os erros, ainda que isso seja vergonhoso. A conduta honesta estimula a consciência das ações e cria conexões humanas autênticas, além de nos tornar responsáveis por nossos atos. Tome a decisão de fazer o certo e seja honesto. As pessoas entenderão uma recaída, ainda que fiquem tristes, mas terão muita dificuldade em lidar com mentiras e atitudes enganosas. A mentira destrói a confiança e a vontade de ajudar. Se continuar mentindo, com o tempo, as pessoas que formam o seu círculo social podem se cansar e abandonar você em sua luta. 8. Adote uma estratégia para lidar com a abstinência. A crise de abstinência é o conjunto de sinais e sintomas que emergem ao interromper um comportamento vicioso. Ela surge pela associação de diversos fatores. Geralmente, é impulsionada por características emocionais, herança genética, estilo de vida e aspectos comportamentais e sociais. Toda pessoa que está tentando renunciar a um vício passará por crises de abstinência, de maior ou menor intensidade, durante mais ou menos tempo. A desintoxicação do organismo, entre parênteses, item 5, e o apoio de um profissional, entre parênteses, item 13, são as melhores estratégias para lidar com a crise de abstinência. Em alguns casos, o psicólogo indicará a necessidade de acompanhamento médico para o uso de remédios de apoio durante um período. 9. Reconstrua relações quebradas. Além do indivíduo em si, o vício afeta suas relações pessoais. Mentiras, recaídas, despesas exorbitantes, ausências, agressões. Cada falha destrói tudo ao redor, mas especialmente o afeto das pessoas pelo viciado. Ao procurar vencer o vício, será fundamental buscar reconstruir essas relações, pois elas serão parte do processo de refazer a vida. Tome a iniciativa de procurar as pessoas envolvidas. Peça perdão pelos danos causados. Repare os prejuízos, quando possível. Não faça promessas, apenas haja de maneira diferente. Informe sobre seus planos de vencer o vício. Dê tempo ao tempo. Não espere que tudo volte ao normal em um passe de mágica. 10. Comece um plano de higiene do sono. Manter uma boa higiene do sono é fundamental para ajudar a superar os vícios. O sono desempenha um papel crucial na restauração da nossa mente e não apenas influencia nossa saúde emocional, mas também afeta diversos outros aspectos, como o metabolismo e a imunidade. Veja, na página 21, os passos para uma boa higiene do sono. 11. Adote uma rotina de atividades físicas. Da mesma forma que o sono, a atividade física tem um papel essencial no processo de renovação bioquímica do corpo. Serve também como mecanismo de escape para amenizar e eliminar vários sintomas da ansiedade resultante do processo de luta contra um vício. Confira dicas na página 75. 12. Desenvolva a espiritualidade. Cada passo carrega consigo profundas e íntimas necessidades espirituais. No entanto, como seres humanos, tendemos a negligenciá-las. A busca pela espiritualidade e o contato com o indivíduo trazem serenidade ao nosso ser, desacelerando nossos pensamentos e tranquilizando nosso coração. Uma vivência espiritual autêntica não apenas promove a saúde, mas também fortalece nossa capacidade de enfrentar desafios. O sentimento de pertencimento
a uma comunidade religiosa oferece força e paz de espírito. 13. Procure ajuda profissional. Na medida do possível, a terapia com um psicólogo a ajudará muito. Será um ponto de apoio muito relevante para ajudar a restabelecer algumas pontes quebradas em sua estabilidade emocional. Esses caminhos precisam ser restaurados para que você possa seguir em frente e superar os desafios emocionais de reconstruir sua vida. Um psicólogo poderá orientar as melhores opções terapêuticas disponíveis e ser um ponto de apoio para a mudança, especialmente na gestão da crise de abstinência. Por ser alguém que está olhando de fora, poderá ajudar a identificar os gatilhos e oferecer alternativas de como lidar com eles, além de avaliar a necessidade de tratamento médico em paralelo com o uso de medicamentos. A chave da virada. No capítulo 15 do livro de Lucas, encontramos 3 histórias de perdas. Uma moeda, entre parênteses, que não sabia que estava perdida, uma ovelha, entre parênteses, que sabia que estava perdida, sofria por isso, mas não sabia como voltar ao redil, e o filho pródigo, entre parênteses, que sabia que estava perdido, sabia como voltar para casa, mas estava preso em seus vícios. Deus é nosso Pai, e seu amor para conosco é incondicional. Esse amor está baseado em seu caráter, não em nossos méritos. Existem muitas pinturas, músicas e diversos livros que evocam a parábola do filho pródigo. O adjetivo pródigo se refere a alguém que desperdiça seus bens em gastos inúteis e foge em busca de horizontes supostamente melhores para viver. A parábola conta a história de um jovem que abandonou o lar, ao mesmo tempo que nos fala de um pai amoroso, perdoador e restaurador, uma vez que o relato enfatiza mais o amor e o perdão do pai do que a frustração do filho. O rapaz em questão se rebelou contra o pai e a família, pediu sua herança e partiu. Era como se desejasse a morte prematura do pai. Mostrou que dava mais valor às coisas do que às pessoas. Adquiriu vícios e neles consumiu seu dinheiro e sua saúde física e emocional. Optou por um estilo de vida egoísta, sem compromissos, limites nem responsabilidade. Abusou dos prazeres, gastou seu recurso futuro com excessos e desrespeitou princípios. Privilegiou a independência em vez da vida em família. Com o dinheiro, pôde comprar e conseguir coisas, esquecendo-se de que existem outras coisas impossíveis de comprar, por mais dinheiro que se tenha. Longe da casa de seu pai, teve amigos que só estavam interessados em seu dinheiro. Quando o recurso acabou, os amigos desapareceram. Na fartura, muitos estavam ao seu lado. Mas quando a fome chegou, ficou sozinho. Então teve que fazer o que antes, na casa do seu pai, não desejava: trabalhar. O filho pródigo se arrependeu e, quando cuidava de porcos, um trabalho considerado impuro para um judeu, finalmente caiu em si. Ansiando saborear a comida de sua casa, que outros comiam em abundância, desejou-se servir do alimento dos porcos, mas não podia fazê-lo. Um dia, o jovem mudou de ideia e reconheceu sua má decisão. Percebeu que o pecado, ou seja, a separação de Deus e de seus princípios, promete liberdade, prosperidade e plenitude, mas resulta em uma vida de escravidão, miséria e vazio. Reconheceu que seu pai era um homem generoso e que servir em casa era muito melhor do que a falsa liberdade que buscava. É o amor de Deus que nos leva ao arrependimento. Assim, abandonou seus vícios, voltou para o pai e encontrou alegria e felicidade, resultantes da reconciliação, do perdão e da aceitação. Contra os costumes da época e da religião, o pai correu ao encontro do filho. Fez isso por amor e para evitar um possível apedrejamento que, de acordo com a cultura da época, era a pena merecida por tudo aquilo que o filho fizera. O pai ofereceu o coração para receber e proteger seu filho, perdido em vícios, culpado e em condição miserável. Agora, porém, ao ser aceito pelo pai, o jovem estava reconciliado e perdoado. Perto do pai, ele conheceu a misericórdia.
Deus é nosso Pai e seu amor para conosco é incondicional. Esse amor está baseado em seu caráter, não em nossos méritos. Assim, diante desse amor tão puro e desprendido, não procuremos ilusões, mas busquemos no amor divino a fonte inesgotável de satisfação. No livro intitulado Invencível, uma história de sobrevivência, coragem, perdão e resistência durante a Segunda Guerra Mundial, Laura Hillenbrand resumiu a vida de Louis Zamperini, 1917-2014, um atleta norte-americano de origem italiana. Hoje, o livro é um best-seller. Louis teve uma infância difícil. Apoiado pela família, abandonou o uso do álcool e do cigarro. Então, passou a se dedicar aos treinos e rapidamente começou a vencer corridas. Em 1934, quebrou o recorde escolar na corrida de 1 milha e conquistou uma bolsa na Universidade do Sul da Califórnia. Em 1936, competiu nos Jogos Olímpicos de Berlim, na modalidade dos 5.000 metros. Classificou-se em 8º lugar e quebrou o recorde de volta com 56 segundos. Aos 19 anos de idade, era o atleta olímpico norte-americano mais jovem. Em 1941, Zamperini se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos e foi enviado para uma ilha do Pacífico como tripulante de um bombardeiro. Em 1943, o avião em que estava caiu no oceano. Dos 11 tripulantes, 8 morreram. Os 3 sobreviventes, Zamperini, McNamara e Phillips, com pouca comida e sem água, subsistiram bebendo água da chuva e se alimentando de peixes e aves que eram comidos crus, enquanto se defendiam dos constantes ataques de tubarões e lutavam contra as tempestades. Várias vezes foram alvejados por um bombardeiro japonês. McNamara morreu após 33 dias no mar. No 47º dia, Zamperini e Phillips chegaram às Ilhas Marshall, onde foram capturados pela Marinha Imperial Japonesa. Lá foram aprisionados, severamente espancados e maltratados até o fim da guerra, em 1945. Anos depois, Zamperini reconheceu a Cristo como Senhor de sua vida. Tornou-se pregador e saiu em busca de seus torturadores para oferecer-lhes perdão. Muitos deles foram convertidos. Em julho de 2014, aos 97 anos, faleceu em sua casa, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, devido a uma pneumonia. Louis Zamperini foi um vencedor de vícios e de barreiras, um exemplo a ser seguido por sua coragem inabalável e espírito invencível. Um lutador que enfrentou vícios, mas também dor, injustiça, bombardeios, naufrágio, fome, tubarões, maus tratos, metralhadoras, torturas, prisão e ódio. Como Zamperini e o filho pródigo da parábola, volte para a casa do Pai. Saiba que, se você for até ele, encontrará a verdadeira liberdade, além de acolhimento, apoio emocional e força para restaurar relações. Acesse o link na descrição deste áudio para saber mais sobre o assunto deste livro. Se você tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre esse tema, fale conosco pelo WhatsApp, acessando o link na descrição deste áudio.